Nesse vídeo eu vou falar de um cara muito importante em comandos elétricos, que ele é responsável pela coisa mais importante que tem em comandos elétricos. Para saber qual a coisa mais importante que existe em comandos elétricos, é necessário saber qual é a pior coisa que pode acontecer em comandos elétricos. A grande maioria dos sistemas aí que nós temos que usam comandos elétricos tem motor. E geralmente a pior coisa que pode acontecer é queimar o motor. Quase sempre é a pior coisa que pode acontecer. E daí que vem a grande importância desse cara aqui. Ele não permite a queima do motor. Ele aciona, ele desliga, né, o circuito, ele desliga a energia, a tensão que vai para o motor no momento que começa a haver uma sobrecarga. Então, ele é o cara mais importante de todos os componentes, porque evita de acontecer a pior coisa que pode acontecer, que é queimar o motor. Ele é instalado no circuito de força e não no circuito de comando. Então, independente de qual seja o circuito de comando, vai ter um relé térmico ou um disjuntor motor. Não se enganem quando você ouvir falar que o disjuntor motor é uma evolução do relé térmico e que o disjuntor motor vai substituir o relé térmico. Existem aplicações que o disjuntor motor não pode se substituir o relé térmico. Depois eu vou explicar quais são essas situações e também porque em várias situações você pode substituir um relé térmico por um disjuntor motor. Então, existem situações que dá para substituir. Muitas pessoas preferem, por alguns motivos, dos que eu vier a lembrar que eu passo para vocês. Mas então vamos lá. Veja que ele tem 3 hastes aqui. Tá vendo? Deixa eu direitar um pouco a câmera para mim. Opa, aqui. Ele tem aqui, ó, 3 hastes rígidas e um cabinho aqui. Esse cabinho está escrito A2. Ora, sabemos que onde existe A2, existe A1. Cadê o A1 se tem A2 aqui? Não tem. Por quê? Porque A2 em A1 refere-se à energização de um componente. E esse aqui não é um componente que você energiza. Por quê? Porque o que você energiza é o componente que você vai acoplar o relé térmico. Daí sim temos A1 e temos A2. Esse aqui só tem A2. Você sabe por quê? Ele não tem A1. Já te expliquei que ele não é uma carga a ser energizada. Eu vou te explicar o porquê isso acontece. Então o contator atraca e quando ele atraca, o motor liga. Só que, diferente do que as pessoas pensam, o disjuntor, ele não protege o motor, né? Existe um erro muito comum das pessoas de acharem que o disjuntor, ele protege o motor. Ele protege o cabo, tá bom? Ele protege o cabo. Esse cabo aqui é de 2,5, então ele tem que ter o disjuntor de 20 amperes para ele, porque daí acima de 20 amperes ele começa a aquecer e prejudicar a capa. Já fiz um vídeo sobre isso. A capa isolante dele começa a se deteriorar. E se ela se deteriorar, você perde o cabo que começa a dar continuidade onde ele encostar. Então, essa é a função do disjuntor. A função do relé térmico é proteger o motor. Eu vou pegar um motorzinho aqui, que eu tenho aqui, para você entender o que eu estou falando com isso. Ai, ai. Pronto. Peguei. Aqui, ó, nós temos... Deixa eu pegar alguma base aqui. Muito bom. Aqui nós temos um motor. Tá vendo?
Temos um motor. E o disjuntor, vamos supor que temos um disjuntor no circuito, que não é para proteger esse motor. O disjuntor é para proteger os cabos que levam tensão ao motor. E o relé contator é para ligar e desligar o motor. E o relé térmico é para impedir a queima do motor em caso de sobrecarga. O que é sobrecarga? Sobrecarga é uma corrente acima da corrente nominal na qual o motor foi projetado para suportar. Então, causa um aquecimento. A sobrecorrente causa um aquecimento em tudo, aqui também. Por que você tem que usar um disjuntor de 20 amperes aqui? Porque nessa seção de 2,5, acima de 20 amperes, esses cabos eles não podem ultrapassar 80 graus, por causa do material desse plástico. O motor, existem categorias de temperatura que ele suporta. Mas o que é que suporta afinal? Se o problema da temperatura do cabo é que vai deteriorar a capa de plástica, qual que é o problema da temperatura no motor? Observe esses cabos aqui. Você está vendo esses cabos? Quantos cabos? Então, eles são parecidos com esses cabos aqui, não são? Olha como são parecidos, né? Você vê um monte de cabinho aqui, ó. E um monte de cabinho aqui, ó. São semelhantes. Só que qual a grande diferença desses cabinhos para esse cabo aqui? A grande diferença é que esses cabinhos aqui, ó, eles são condutores. Condutores, 100% condutores. Toda a área que você vê desse cabo, de cada um desses cabos, é condutor. Aqui não. Aqui, toda a parte que você vê não é condutor. Não é condutor, é um isolante. Tanto é que se você pegar um multímetro e encostar aqui e aqui, não vai dar continuidade. Se você encostar uma fase aqui e a outra aqui, não vai haver circulação de corrente. Por quê? Porque esse bobinado possui um verniz isolante elétrico, justamente para impedir que a eletricidade passe de um cabinho desse para outro. Então, embora eles não tenham essa capa, porque é óbvio que se você pegar um cabo desse e você fizer assim, ó. Peraí. Isso. Vamos lá. Eita, salseiro. Eu vou fazer isso aqui nesse cabo, ó. Fique vendo. É muito fácil você saber que se estiver passando uma corrente elétrica por esse cabo não vai ter continuidade com esse, não vai ter continuidade com esse, porque tem essa capa de plástico, então ele não vai. Porém, se eu pegasse e descascasse esse cabo, todo descascado, e enrolasse ele assim, dessa mesma forma que eu estou enrolando ele com o isolante, se eu enrolasse ele assim e um encostasse no outro, a tensão desse passaria para esse, passaria para esse por continuidade, porque em volta deste cabo não existe verniz isolante. Já aqui existe um verniz isolante, no qual tudo isso que você vê é isolante elétrico, só conduz dentro do cabo, interiormente ao verniz, que é invisível. Então, a velocidade na qual a temperatura estraga essa capa é extremamente mais lenta do que a velocidade na qual a temperatura derrete o verniz. Isso é nítido, né? Só você ver aqui uma camadinha de verniz que é até invisível a olho nu. Mas parece que não tem, é tão fina, né? Mas qual o problema se você derreter essa capa de verniz? Se você derreter essa capa de verniz, vai acontecer o que nós chamamos de motor vai entrar em curto. E já era, velho. Tá? Motores aí de pequeno, 1 cavalo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai até 10 cavalos. Muitas vezes não compensa você levar para rebobinar. Você vai pagar uma nota. Realmente não interessa muito. Então, o que acontece? Você joga fora o motor. E é caro, mas quando você rebobina também não é a mesma qualidade da fábrica da WEG, por melhor que seja a oficina de rebobinagem. Então o que acontece?
Se você botar só um disjuntor, antes de dar uma sobrecarga, vamos supor que esse motor aqui é para 16 amperes. Você coloca um disjuntor de 16 amperes e vem uma corrente de 20 amperes. Antes dessa corrente de 20 amperes ocasionar o desarme do disjuntor e a consequente desligamento do motor, o bobinado já perdeu seu esmalte, já entrou um curto e já era. Então, a grande diferença desses dois caras aqui, que servem ambos para proteção, esse do cabo e desse do enrolamento do motor, é a velocidade de atuação. A velocidade. Esse aqui atua muito mais rápido, porque de maneira muito mais rápida a sobrecarga queima o motor. Esse aqui aciona muito mais lentamente, já que não é extremamente mais lento a velocidade de estragar essa capa isolante. Eu vou fazer alguns vídeos sobre disjuntor motor para explicar melhor, tá bom? Hoje foi uma apresentação deste disjuntor motor, não, digo, desse relé térmico, né? Ele tem características diferentes, bem diferentes do disjuntor motor, tanto quanto a sua instalação, seu método de funcionamento e outras características que ele possui e o disjuntor motor não possui. Tanto tem vantagens quanto tem desvantagens também. Beleza, pessoal? Tchau!